Hoje a gente vai mostrar então a nossa chegada aqui na travessia do Estreito de Magalhães, bem aqui no extremo sul do Chile. O Estreito de Magalhães ele é uma passagem navegável de aproximadamente 600 quilômetros imediatamente ao sul da América do Sul. Situa-se entre os continentes a norte e a Terra do Fogo, né, e Cabo Hornos ao sul. Este estreito é a maior e mais importante passagem natural entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Então não é qualquer coisa, é um negócio muito, muito interessante. E aí na história, né, é interessante falar um pouco de história quando a gente fala de Estreito de Magalhães, principalmente na época da nossa escola, né, a gente estudava um pouco sobre isso. Tem lá o relato da cauda do dragão. Então, Antônio Galvão, em 1563, transcreve um relato em que dá conta do prévio conhecimento do Estreito de Magalhães, então conhecido como Cauda do Dragão. E aí dizia-se, né, na época, né, no ano de 1428, diz que foi o infante Dom Pedro à Inglaterra, França, Alemanha, a Casa Santa e as outras daquela banda, tornou por Itália, esteve em Roma e Veneza. Trouxe de lá um mapa mundi que tinha todo o âmbito da Terra e o Estreito de Magalhães se chamava Cauda do Dragão. O Cabo da Boa Esperança, fronteira de África, e que deste padrão se ajustaram o infante Dom Henrique em seu descobrimento. Francisco de Souza Tavares me disse que no ano de 1528, o infante de Dom Fernando lhe mostraram um mapa que se achara no cartório de Alcobaça, que havia mais de 120 anos que era feito, o qual tinha toda a navegação da Índia, como o Cabo da Boa Esperança, como os de agora. Se assim é isso, já em tempo passado era tanto como agora, ou mais descoberto. Então essa foi uma pequena passagem, né, que foi relatada aí na época. Ainda antes, né, então, da viagem de Magalhães, João de Lisboa foi encarregado então, né, de 1511 explorar a parte sul do continente americano, nomeadamente da entrada do Rio da Prata, e o acompanhou na viagem de circunnavegação em 1520. E aí entra então Fernando de Magalhães. O navegador português foi o primeiro europeu a navegar pelo estreito, isso lá no ano de 1520, durante sua viagem de circunnavegação. Como Magalhães entrou no estreito dia 1º de novembro, foi chamado inicialmente de Estreito de Todos os Santos. O Estreito de Magalhães é citado no Os Lusíadas como estreito que mostrou o agravado lusitano. O estreito também foi atravessado, entre outros, pelo navegador espanhol Alonso de Camargo e pelos ingleses Francis Drake e Charles Darwin, os caçadores de ouro durante a Corrida do Ouro na Califórnia em 1849. Também acabaram usando essa rota, né, para poder navegar aí. O Chile tomou posse do estreito em 23 de março de 1843 e em 1881 o território foi dividido entre a Argentina, que é a província da Terra do Fogo, e o Chile, que é a província da Terra do Fogo também, né? Então teve esses dois trechos aí. O estreito ainda é conhecido pela dificuldade de navegação, devido ao clima hostil e à sua pequena largura. Mesmo assim, antes da criação do Canal do Panamá, o Estreito de Magalhães era a principal passagem utilizada para atravessar o do Atlântico para o Pacífico, evitando assim o tempestuoso Cabo Hornos, que fica depois do Ushuaia, né, mais abaixo ali, no sentido leste pelo sul da África, e a passagem então de Drake, né, ao extremo sul do continente sul-americano.
considerado um dos trechos de navegação mais difíceis do mundo, ambos influenciados então pela zona dos ventos do oeste. Então é um trecho, né, bastante, como podemos dizer, não foi uma tarefa fácil, né, fazer essa travessia e chegar aqui. E aí Fernão de Magalhães, que, né, era um notário, navegador e tudo mais na época, ele acabou ficando incumbido de explorar essa região e adentrar com as embarcações, né? E ele trabalhava a serviço da coroa, né, de Castela, né? E aí criou-se então a Expedição de Magalhães, né? Imagina lá naquela época, né, como foi essa Expedição de Magalhães, né? Que foi a primeira viagem ao redor do mundo que foi registrada aí na história. Foi uma expedição espanhola do século XVI, que foi planejada e liberada então por esse explorador português, né? E só para ter uma ideia, partiu da Espanha em 1519 e foi concluída em 1522, né? E aí ela acabou sendo concluída aí por um outro navegador que foi o Juan Sebastião Elcano. E após cruzar os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, culminando então na primeira circunnavegação do mundo. Imagina, atravessar o mundo de navio, né, naquela época, com a tecnologia que existia na época. Não é de se espantar, né, que eles dominavam bem a navegação, né? E aí foi foi talvez uma cereja do bolo para eles fazer essa circunnavegação inteira. E essa expedição, ela tinha um objetivo de encontrar uma rota ocidental para as Molucas, que era então conhecida como as Ilhas das Especiarias. E aí, né, todo esse pessoal naquela época, eles queriam realmente buscar um caminho ideal, né, um caminho que fosse fácil, um caminho que fosse, vamos assim dizer, direto e o mais rápido para buscar essas especiarias. E aí nada mais do que navegar então todos os mares para conhecê-los. Eu imagino eu, né, as grandes dificuldades que tiveram todo esse caminho, né? Não é um caminho assim que hoje, né, com toda a tecnologia que a gente tem, já é desafiador. Imagina com aquelas embarcações, né? E muitas das vezes eles se orientavam só pelo céu e fazer, né, uma travessia dessa é uma coisa louca, né? Só para ter ideia, a frota inicial ela continha 5 navios e cerca de 200 homens. E aí, entre as dificuldades, né, teve tentativa de sabotagem, né, portuguesa, teve motins, teve fome, teve o escorbuto, tempestades, então nem se fala, né? E também nesse todo esse trecho aí encontro, né, hostis aí com indígenas, por exemplo, né? E aí só para vocês entenderem, apenas 30 homens e um único navio, que foi o Vitória, que completaram a viagem de volta à Espanha. O próprio Magalhães, ele morreu em batalha nas Filipinas e foi sucedido aí como capitão-general por uma série de oficiais, como Elcano, que foi liderando a viagem de volta com Vitória. Então são algumas histórias, né, que a gente relembra e aprende também, né, muitas das vezes, passando por aqui. A gente sabia lá na época da escola, quando estudava, ainda nem sei se hoje ainda se estuda isso, né? Perdeu-se um pouco do interesse, né? Isso aí acaba dificultando muito a questão do conhecimento, né, geográfico, histórico de uma região dessa aqui. A gente tinha muito, né, aquela noção que era um lugar que era usado para travessia, para facilitar a travessia das embarcações naquela época. Mas quando você para mesmo para estudar a história e ver a história mais aprofundada,
Aí você vê que ela tem muitas vertentes, né? E isso é interessantíssimo. E você passar por aqui, imaginar todo esse movimento, né, que teve durante todo esse tempo, né, de navegação, é algo muito legal, muito interessante. Bom, e aí aqui agora a gente está chegando então aonde a gente faz o embarque, né, para as embarcações para fazer a travessia. É uma travessia relativamente rápida. O que mais pode pegar aqui é a demora para pegar a balsa por causa tem que esperar, né? Ela tem que estar aqui para você pegar. E aí você pode parar o carro aqui em fila, igual a gente parou, né? A gente deu uma descida para perguntar próximo a essas casas do lado direito e aí informaram que todos os trâmites, tudo é feito e é pago lá dentro da própria embarcação, né? Então não se preocupem muito com relação a isso, não. No próximo vídeo eu falo um pouco mais sobre essas embarcações, eu falo um pouquinho aí do que a gente percebeu, né? Inclusive como a gente pagou, como é que foi aí essa nossa travessia aqui nessa região, bem ao sul, né, do continente americano. E aí são duas embarcações, tem essa aqui, tem uma outra, e elas ficam revezando, né? Uma vai, outra volta, e a gente pegou uma aqui bem interessante. Aí você deixa o carro, desce, vai até as cabines lá para pagar, dá para se esperar dentro da cabine. Se você quiser esperar dentro do carro também é tranquilo, né? É uma viagem até, apesar da chuva e do vento, foi muito sossegada, né? O barco não balançou muito não, né? E aí foi uma travessia, digamos assim, muito tranquila, né? E eu principalmente não gosto muito dessa questão de embarcação, fiz de boa, né? Sem nenhum problema ali. Mas a gente fica, né, na expectativa, já que nunca tinha feito aqui na região. E aí aqui quando você entra na balsa, né, você já é orientado onde deixar o carro, eles organizam, né, para distribuir bem o peso na embarcação. É uma embarcação bem grande, cabe caminhões, cabe ônibus, cabe vários carros, tá vendo? Aí eles vão aqui orientando, né? E aí depois que você é orientado aqui, você desce e entra ali naquelas cabines do lado direito para fazer o pagamento lá, né? E olha lá, ó, só para vocês terem ideia, umas carretas lá na frente lá, ó. Já tinha muito caminhão parado lá na frente e entrou bastante carro. Então encheu aqui a balsa inteira para fazer a travessia. E aí depois a gente continua então seguindo no nosso vídeo. Valeu!